estudantes do 6º e 7º ano. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu trago para a gente trabalhar aqui a unidade temática números. Vamos dar continuidade aí aos números racionais. Hoje eu quero trazer números racionais na representação fracionária e decimal. Lembram aí que a gente já trouxe a representação fracionária associada à parte decimal e associada à porcentagem. Hoje eu quero me deter aqui um pouco mais a essa parte decimal, tá? Então a gente vai começar pensando um pouco. Se liga então no problema que eu trago hoje. Adriane deixou seu carro num estacionamento que cobrava R$ 5,00 pela primeira hora e R$ 2,75 para cada hora seguinte. Sabendo que Adriane deixou seu carro neste estacionamento às 8 horas e retirou às 19 horas, quanto ela pagou pelo estacionamento? Esse é o primeiro questionamento do problema, tá? Então, tinha um valor fixo, que é cobrado no estacionamento, né? R$ 5,00, e a cada hora, né, ela pagaria, após esse primeiro pagamento aí, pela primeira hora, né, isso aí, R$ 5,00, após essa primeira hora, a cada hora ela pagaria R$ 2,75, tá? Então, a primeira coisa que ele quer saber é quanto ela pagou pelo estacionamento. E se a Adriane quiser pagar o estacionamento sem utilizar moedas, qual o menor valor que ela precisa ter em notas para realizar o pagamento? Ô professor, o que é que tem a ver esse problema com representação fracionária e decimal? Vejam aí que a gente está tratando de sistema monetário, de dinheiro, mas se a gente observar, os números que representam o sistema monetário, né, estão aí em números decimais, 2,75, tá? Então, se liga aí que a gente vai trazer esse problema do sistema monetário, trabalhar aí com os números decimais. Se liga? Então, vem comigo conhecer o conteúdo para a gente poder, ao final da aula, resolver esse problema. Então, ele quer saber aí mais ou menos essa ideia de quanto ela vai pagar e qual é o valor aí que ela vai precisar, né, sem usar moedas para fazer esse pagamento. Então, vamos lá. Se deter agora aos números decimais. Vou trazer o resgate aqui de algumas aulas, para que a gente possa relembrar e ampliar o conhecimento com o que a gente se propõe a fazer aqui hoje. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. Então, a gente precisa se ligar que eu tenho um número que tem uma parte inteira e uma parte decimal. E a separação dessas duas partes é feita com uma vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam partes fracionadas de algo inteiro, tá? Então, tem uma ideia aí que eu tenho um inteiro e eu vou dividir em partes iguais esse inteiro. Então, o número decimal é uma parte fracionada do inteiro. Além disso, todo número decimal finito e dízima periódica possuem representações fracionárias, tá? Então, vamos lá, né, para a gente poder ir compreendendo isso. Vejam aí que eu trouxe essa questão de números, representação decimal, né? Eu estou trazendo aí a dízima periódica, mas a gente vai se deter a isso aí não, tá? Isso aí é só uma exemplificação. O que eu quero me deter aqui é ao cálculo desse número decimal. Hoje a gente não vai trabalhar com transformação. Quem quiser conhecer um pouquinho da dízima periódica, vai pesquisando outros temas, mas hoje a gente vai trabalhar com o cálculo. Os números decimais são números racionais, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Se liguem aí que eu trouxe novamente esta fala para que a gente possa afirmar que esses números decimais está lá no conjunto dos números racionais, né? Números racionais não inteiros, tá? Expressos por vírgulas. Então, eles podem ser positivos ou negativos, né? A gente sabe aí que tem aquela relação dos números inteiros, que tem os números positivos e negativos, né? E que esses números inteiros estão inseridos aonde?
no conjunto dos números racionais, né? E aí eu posso ter também um número racional negativo, um número racional positivo. Então, dentro dessa concepção que a gente entende aí a questão dos números racionais positivos e negativos, tá? Então, percebam esse número aqui. Vejam que eu tenho 1423,589, tá? Vamos ver como se comporta essa representação. Percebam que esse algarismo 1 está na unidade de milhar, né? A unidade, vamos ver, tem 1000 unidades, tá? Então, ele está na unidade de milhar. O 4 representa as centenas, o 2 as dezenas e o 3 unidades. Após a vírgula, eu tenho a parte decimal. Percebam que essa parte antes da vírgula aqui, 1423, é a parte inteira. E a parte decimal está após a vírgula, que a gente tem aqui os algarismos 5, 8 e 9. Percebam que o algarismo mais próximo da vírgula, ele está relacionado aos décimos. Ó. Ele é a parte decimal relacionada a décimos. O 8, né, que está aqui logo após o 5, são os centésimos e o 9, milésimos. Então, isso vai para a representação, vamos supor, de 0,5, 5 décimos, né? 0,05. Olha que o 5 eu já trouxe para cá para o lugar do 8. Então, eu tenho o quê? 5 centésimos. Lembra lá que quando a gente tem uma representação exata, eu consigo fazer essa transformação em fração? Então, aqui, se eu tivesse 0,005, eu iria chamar 5 milésimos, tá? Então, vejam aí que essa representação aqui é importante a gente conhecer. Então, as casas decimais são contadas a partir da vírgula, por exemplo, aqui no número 1423,589, possui 3 casas decimais, tá? Porque eu tenho quem? 3 algarismos após a vírgula. Então, são 3 casas decimais. Ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Porque eu preciso que vocês compreendam, né, este assunto de hoje. Embora possam ter um valor correspondente, os números fracionários são expressos da seguinte maneira. 1/2, que corresponde ao décimo, 0,5. 3/4, que corresponde ao decimal, 0,75. 1/4, que corresponde a 0,25, tá? Então, é importante a gente ver que todos os números decimais podem ser expressos por frações, tá? Então, a gente precisa ver essa relação de fração e dessa transformação para números decimais. Mas hoje a gente não vai trabalhar essa relação de transformações. Eu quero que a gente entenda, né, relembre algumas situações para que a gente chegue ao cálculo de adição, subtração e multiplicação. Hoje eu não vou trazer a divisão, vai ficar para vocês devido ao tempo, mas a gente vai ver aí o cálculo de adição, subtração e multiplicação de decimais. Decimais finitos são aqueles que apresentam um número finito de casas decimais não nulas. Então, ó, 7 décimos é igual a 0,7, que a gente também chama de 7 décimos. Por que 7 décimos? Porque ele está representado aqui após a vírgula na unidade de décimos, tá? 7 centésimos, que é igual a 0,07, que a gente representa como 7 centésimos, 7 milésimos, 0,007, e 216 dividido por 100, que vai ficar igual a 2,16. Gente, toda vez que a gente estiver trabalhando com dezena, centena, milhar, né, com a representação decimal na base 10, então todo número cuja representação decimal for finita pode ser escrito na forma de uma fração com denominador 10, 100 e 1000. E assim, etc., né? Outros aí 10.000, 100.000 e assim por diante. O número da fração é o número inteiro que se obtém abandonando a vírgula e o denominador é formado pelo número 1, acrescido de tantos zeros quantos forem as casas após a vírgula do número fornecido. Lembram disso que a gente trouxe? 7 décimos, então, ó, o 7, que está aqui na fração, que é o numerador, ele vai ser o quê? O número inteiro, que eu vou abandonar após a vírgula, né? Vejam lá, 0,7.
ele vai se transformar no numerador da fração, abandona a vírgula e ele vai para o numerador, o 7. E aí, para fazer essa transformação, eu preciso saber quantos zeros tem, né, após a vírgula. Mas lembrando, professora, após a vírgula eu não tenho nenhum zero, eu tenho o próprio 7. Então, faz a referência a quantos algarismos tem após a vírgula. Se eu tenho um algarismo aqui após a vírgula, então ele vai ser dividido por 10 na fração, tá? Então, a gente precisa dessa relação que é muito importante. Então, vamos seguir. Por que eu estou trazendo tudo isso de volta? Porque para os cálculos é bem importante, porque você pode fazer a transformação tanto para a fração, como calcular, né, como um número decimal normal. Decimais infinitos, alguns decimais são infinitos. Dentre esses números infinitos, existe uma classe chamada dízimas periódicas, que aí vocês podem pesquisar como é feita a relação da dízima periódica, por apresentarem um período que se repetem infinitamente após a vírgula. Os números que não possuem um período que se repetem são apenas decimais infinitos, tá? Então, ó, esse número aqui em cima, 1,233, ó, ele repete alguma, tem uma repetição? Não. Então, ele é apenas um decimal infinito. Mas o de baixo, ó, 10,231, aí repete de novo 231, repete de novo 231, é uma dízima periódica com período 0,231. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Então, entendendo o que é um decimal finito e o que é um decimal infinito, a gente vai para a relação de adição com números decimais. Na soma de números decimais, devemos somar os respectivos números de cada casa decimal, ou seja, décimos são somados com décimos, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos. Para facilitar os cálculos, escreva os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da outra. E no resultado, a vírgula também deve estar alinhada. Então, ó, 0,6 mais 1,2. Armando a conta, eu vou armar de acordo, né, vírgula abaixo de vírgula. Então, 0,6, 1,2. Vejam que o 6, que está após a vírgula, e o 2, que está após a vírgula, está um abaixo do outro. E os algarismos que estão representando aí a ordem da parte inteira, né? 0 e 1, está um abaixo do outro. E eu começo a operação como se eu estivesse fazendo a operação dos números naturais. 6 mais 2, né? Começo, ó, do lado direito, tá? Essa operação. 6 mais 2, 8. Opa, chegou, tranquilo? Aí eu vou fazer o outro, ó. 0 mais 1, 1. Então, eu tenho 1,8 como resultado da adição 0,6 mais 1,2, que é igual a 1,8. Tranquilo? Tranquilo. Professora, ocorrem alguns casos em que faltam alguns algarismos no número para que eu possa resolver essa adição. Então, vamos lá analisar. Se um número apresentar mais casas decimais que o outro, então vão ter números que vão apresentar 3 casas decimais, e outro só vai aparecer 2, outro só vai aparecer 3, 1, 4 e assim sucessivamente. Você pode adicionar zeros ao número com menos casas após a vírgula, para igualar a quantidade de termos. Então, eu posso acrescentar zeros. Percebam aqui, ó, 2,582. Vejam que ele tem 3 casas decimais após a vírgula. Já o segundo número aqui que eu quero adicionar a esse, mais 5,6, percebam que ele só chega até, ó, a ter uma casa após a vírgula, que é o 6. O que é que eu vou precisar? Acrescentar zeros. Professor, mas se eu não quiser acrescentar, tá tranquilo? Tá, mas cuidado, porque tem muita gente que pega esse 5,6, bota o 6 aqui e o 5 aqui. Aí tá errado. Lembre-se que vírgula tem que estar abaixo de vírgula. Então, é importante você colocar o zero para você ter uma noção de que ali, né, não tem a representação de um outro algarismo. Então, ó, 7,31, também para igualar a esse, eu vou precisar colocar zero. Zero aqui e um zero aqui. Então, ó, 2 mais 0 vai dar 2, 8 mais 1, 9, porque o zero não vai influenciar na operação. 5 mais 6, 11, com 3, 14, boto 4, sobe 1, operação igual a dos conjuntos dos números naturais.
7 mais 5, 12. 12 mais 2, 14, mais 1, 15. 15,492, tá? Então, essa é a operação, a adição desses três números, né? Lembrando que eu preciso colocar o zero aonde não tiver algarismo na parte decimal do número. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Subtração. Não tem bicho de sete cabeças. Você vai fazer o mesmo procedimento que você faz na adição. Assim como na adição, a subtração de números decimais devem ser feitas alinhando-se às vírgulas, certo? Então, eu preciso fazer a subtração alinhando as vírgulas igual à adição. Vamos ver, então, a multiplicação agora? Lembra aí que eu não trouxe a divisão, porque o tempo não ia dar. Então, você vai pesquisar a divisão, você vai trabalhar aí junto com seus professores, tá? Para poder tirar aí essa dúvida. E quem sabe na próxima aula eu trago aí a complementação, como eu sempre tenho feito. Trago um pedaço da aula e depois eu complemento, né? Então, multiplicação de números decimais. A operação de multiplicação com números decimais pode ser feita efetuando normalmente uma multiplicação e ao resultado adiciona-se uma vírgula para que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos números multiplicados. Então, eu vou multiplicar como se não existisse a vírgula. Essa é a ideia. Vou armar a conta e vou multiplicar como se a vírgula não estivesse ali. E depois eu coloco essa vírgula, mas como, professora? Que aí, nesse caso, eu não vou precisar fazer igual a adição e a subtração, que a vírgula tem que estar uma abaixo da outra. Não, não precisa fazer isso, tá? O que a gente vai fazer? Outra maneira é escrever os números decimais na forma de fração e multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Também é outra dica, a gente vai ver as duas situações aqui, tá? Então, ó, multiplicação de um número decimal por um número natural. 3,25 vezes 4. Número decimal por um número natural. Ao multiplicar um número decimal por um número natural, devemos repetir no resultado o número de casas decimais, tá? Então, ó, não só nesse caso, a gente precisa... Aqui vai repetir o número de casas decimais, porque eu tenho 3,25, só tenho um número decimal. Mas se eu tiver dois números decimais sendo multiplicados, vou fazer a operação como se ele fosse um número inteiro e vou contar quantas casas decimais tem em cada número e a vírgula vai ser no local onde será a quantidade de algarismos que vão ficar depois da vírgula em decorrência dessa contagem. Vejam só, aqui eu não tenho duas, então eu sei que a vírgula vai ter duas casas decimais após a vírgula. Ela vai ser colocada ali, tá? Depois da multiplicação. Se eu supor que eu tivesse aqui 1,2, quantas casas decimais precisam ter o resultado? 3, porque eu tenho duas casas decimais desse número e do 1,2 eu tenho uma casa decimal. Então, quando eu multiplicar, o resultado terá 3 casas decimais. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. 3,25 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 0 vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 0 vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. 13,00, ou seja, 13, né? Inteiro, né? Vejam que eu não tenho mais nada aqui. Vamos à representação da multiplicação, como se a gente estivesse usando lá a soma de parcelas iguais. Dá no mesmo. Também posso usar aí a soma de parcelas iguais lá do conjunto dos números naturais aqui, ó. 3,25 mais 3,25 mais 3,25 mais 3,25. Por quê? 4 vezes o número 3,25. Eu estou repetindo ele 4 vezes. Então, isso aqui também vai dar 13. Ó, facilita também para o meu cálculo, né? 25 mais 25 dá 50, 75. Opa, vamos supor que a gente está tratando com dinheiro. R$1. R$1 adicionado ao 3, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. Mais 3, 13. Beleza? Deu para entender? Tranquilo. Transformo o 3,25 em fração. Lembra lá quantos algarismos eu tenho após a vírgula? 2. Quantos zeros vão ter o 100 no denominador? Quantos zeros vão ter o número que ficará no denominador, né? Então, eu tenho que ver isso, né? Porque eu tenho que colocar o 1 mais a quantidade de zeros relacionada à quantidade de casas decimais que tem aqui no número. Então, ó, 325, que eu coloco como número inteiro,
que vai para o numerador, né? Tiro a vírgula e ele vira o número inteiro que vai para o numerador, 325, dividido, né? Uma forma de fração, chamo dividido, mas a gente está montando a fração desse número decimal, tá? Então, aí, 1 mais a quantidade de zeros relacionada à quantidade de casas decimais que tem no número. 325 vezes 100. E aí eu posso fazer a multiplicação. Se é um número inteiro, vai ser multiplicado por quem? Pelo 325. Porque a ideia que dá é que o 4 é o numerador e abaixo dele tem o quê? 1. Então, ó, 4 vezes 325, né? Vai ser multiplicado a 4, que vai dar 1.300. Beleza? Deu para entender? 1.300. Por que 1.300? Porque eu tirei a vírgula aqui. Eu estou com 2 números inteiros, tá, gente? 4 vezes 325, 1.300. Dividindo isso por 100, é só eliminar os zeros e eu fico com 13. Vejam aí 3 possibilidades de serem feitas e todas 3 aí trazendo as situações que a gente pode trabalhar também no conjunto dos números naturais, que é o caso aqui da soma de parcelas iguais. Beleza? E aqui, ó, a transformação do número decimal em uma fração de base 10, né? Para facilitar aí a multiplicação de fração, que aí eu posso fazer na multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Tranquilo? Vamos à resolução do nosso problema, né? Se liga aqui, que é bem prático agora para resolver. Então, R$5 na primeira hora, mas a cada hora que ela gasta, R$2,75. Então, quanto ela gastou no estacionamento? Vamos lá. Esta atividade prevê a aplicabilidade dos números decimais em composições monetárias. Lembra lá que a gente trouxe aí, que eu falei que a gente ia trabalhar em cima do sistema monetário, de acordo com o número de horas que o veículo ficou no estacionamento. Logo, precisamos compreender a composição decimal até a ordem dos centésimos. Lembra lá que a gente tem o quê? 2,75. Então, a gente está trabalhando com centésimos, porque tem 2 algarismos após a vírgula, e essa representação desses 2 algarismos me diz que eu estou trabalhando com centésimos, tá? E aplicar proporcionalmente em relação ao preço a ser pago por cada hora. Primeiramente, a gente precisa descobrir aqui que ela chegou no estacionamento às 8 horas, deixou o carro lá às 8 horas, e só tirou o carro às 19 horas. Então, ela precisa pagar por 11 horas. A gente já sabe que é isso. Se ela precisa pagar por 11 horas, o que é que a gente vai fazer? R$5 mais 10 horas, né? Agora, essas 10 horas aí, multiplicada a 2,75. Porque na primeira hora ela paga 5, são 11 horas. Então, tira aí 1 hora. Fica com 10. Então, eu preciso o quê? 5 mais essas 10 horas multiplicada a 2,75. E aí, 10, vejam só, a primeira hora custa 5, como eu falei agora, e cada uma das outras 10 horas custa 2,75. 10 vezes 2,75, 27,50. Lembram lá que a gente pode tirar o zero, faz a multiplicação normal. 1 vezes 2,75 vai dar 2,75. Acrescentando o zero no final, 27,50. Como a primeira hora custa R$5, basta somar 27,50 com 5. Logo terá que pagar R$32,50. E aí ela pede, ó, ainda no problema, aquela questão de como ela vai fazer o pagamento, ela fazer esse pagamento sem utilizar moedas. E para efetuar o pagamento sem utilizar moedas, ela precisa ter R$34 em notas. Ou seja, ela pode ter 3 notas de 10, ou uma de 20 e uma de 10. E associado a isso aí, 2 notas, né, de R$2. 2 notas de R$2, tá? Então é isso que ela precisa ter. Porque aí a gente não vai poder usar R$1 aqui, porque R$1 a gente só tem hoje em dia de moeda, não tem de papel. Então aqui nesse caso, né, não vai ser possível. Então ela tem que usar aqui ou 3 notas de 10, uma de 20, ou uma de 20 e uma de 10, e 2 notas de R$2, tá? Então, aí nessa relação aí que ela precisa ter em notas. Beleza? Deu para compreender?
Então, os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. Todos os números decimais podem ser expressos por frações. E as operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, são realizadas com os números decimais mediante a aplicação das regras que falamos na aula de hoje. Beleza? Se liga aí, as referências da aula de hoje e o meu abraço para você. E o meu agradecimento por você estar aqui mais uma terça-feira. Eu aguardo vocês na próxima terça. Até lá.